Voltamos à programação normal. Meu nome é Patrícia Mendes, nós estamos aqui pelo podcast Segunda Chance e estamos com um convidado muito especial, que é o pastor Luiz Fabiano. E hoje nós vamos ter momentos muito incríveis aqui. Então você fica por aqui. Se você não estiver ao vivo, você vai assistir pelo Instagram em um outro horário, ou pelo YouTube, ou especialmente pelo Spotify. Mas não deixe de ouvir, não deixe de assistir, tá? Resolvemos o problema técnico aparentemente, gente. Vamos ver se agora vai. Eu costumo dizer o seguinte, que se a coisa tá difícil é porque é boa demais, hein? Então, vamos chamando os amigos, os coleguinhas, vamos chamando todo mundo. Unidade da gente assistir essa live. Uhul, deu certo. Agora deu. Deixa eu avisar o povo que a gente está ao vivo aqui, pastor, para todo mundo poder entrar. Que infelizmente caiu, né? Mas não tem problema. Vai dar certinho agora. Se Deus quiser. O povo vai se acomodando. Vida é difícil mesmo. Não tem problema não. Quem não tinha entrado agora vai poder entrar. E agora a gente vai começar para valer. Vamos deixar o povo entrando. Vamos ver quem é que entrou, que eu não consigo ver aqui. Ó, até é bom, ó. Quem não tinha entrado, entrou. Quem entrou novamente, né, pastor? Então, isso. Sejam todos bem-vindos. Nós tivemos um problema técnico que já foi resolvido. E hoje nós temos um convidado mais que especial, que é o pastor Luiz Fabiano, que é meu amigo do coração. É o pastor também do meu coração, ele sabe disso. E eu não estou só com um pastor de ovelhinhas aqui, não. Eu estou com um pastor que cuida pessoalmente, né? De mim, assim, espiritualmente. Eu gosto muito de conversar com ele, porque todas as vezes que eu precisei, pelo menos até o dia de hoje, graças a Deus, a gente se conhece já há uns bons anos, né, pastor? Com certeza, tem um tempinho já. E aí a gente sempre troca ideias muito boas e graças a Deus, Deus tem abençoado a minha vida através dele. Eu quero agradecer muito a Deus por esse momento com o senhor, viu? O privilégio é meu estar compartilhando esse momento contigo, Paty. Você sabe que você mora no meu coração e não paga aluguel. É verdade. Só ele na vida inteira me chama de Mendes. A vida inteira ele me chama Mendes. Só ele, não tem como esquecer isso. Pastor, é um prazer ter o senhor aqui. Eu espero que as pessoas que tiverem o primeiro contato com o senhor hoje, ou através dos momentos que as pessoas passarem por esta live, que vai ficar gravada, que as pessoas tenham a oportunidade de ouvi-lo e de perceber e sentir assim o seu amor por Jesus e o quanto o senhor é usado também para abençoar outras pessoas. Então, seja muito bem-vindo e fique muito à vontade, viu, pastor? Que aqui é um lugar para o senhor. Amém. Bom, gente, eu desativei os comentários para que a gente não atrapalhe o convidado. Quando for o finalzinho que a gente fizer a oração, eu libero os comentários e vocês comentem aquilo que vocês acharem melhor. Todo mundo está acostumado aqui na live a deixar perguntas, a deixar comentários dentro desse balãozinho onde tem um ponto de interrogação. Porém, gente, por algum motivo, o Instagram está passando por alguma modificação e nós não estamos tendo mais acesso ao balão com perguntas, ok? Então fica para o final, vocês coloquem os comentários. E a gente, para não demorar mais, a gente vai fazer uma oração para a gente começar. Pastor,
O senhor faz a oração? Sim. Querido e maravilhoso Deus, bondoso Pai, nós te agradecemos por separarmos, ó Deus, um período dessa noite para poder fazer uma troca de experiência, fazermos uma análise sobre a vida cristã, sobre a necessidade de termos mais comunhão contigo, de estarmos constantemente na tua presença. De uma maneira muito especial, abençoe todas as pessoas que estão participando dessa live e que, através dela, nós possamos buscar a edificação espiritual. Permaneça conosco, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, gente, todas as vezes que nós vamos começar a live, eu sempre começo com uma passagem bíblica, com um personagem bíblico. Hoje eu escolhi uma passagem que eu amo e que tem tudo a ver com o que nós vamos falar aqui. E, na verdade, hoje nós vamos fazer um pouco diferente. Eu vou ler a passagem bíblica, nós vamos conversar com o pastor Luiz Fabiano e, ao final, ele vai comentar sobre a passagem que eu li. Tá bom, pastor? Hoje eu não vou comentar, hoje eu não vou falar nada. Hoje eu só vou ouvir, eu estou aqui também para ouvir. Então, eu queria que quem estiver em casa, abra a Bíblia aí em Apocalipse, capítulo 14, e é uma passagem que eu já vi algumas séries de sermões do pastor Luiz Fabiano, e é uma passagem que eu gosto muito. Então eu quero deixar aqui para vocês, e ao final o pastor Luiz Fabiano vai contextualizar e vai comentar com a gente e deixar uma mensagem bíblica para a gente sobre esta passagem. Começa no verso 6. Então diz o seguinte: Então vi outro anjo que voava pelo céu e tinha na mão o evangelho eterno para proclamar aos que habitam na terra, a toda nação, tribo, língua e povo. Ele disse em alta voz: Temam a Deus e glorifiquem-no, pois chegou a hora do seu juízo. Adorem aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Um segundo anjo o seguiu dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia, que fez todas as nações beberem do vinho da fúria da sua prostituição. Um terceiro anjo o seguiu dizendo em alta voz: Se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber a sua marca na testa ou na mão, também beberá do vinho do furor de Deus, que foi derramado sem mistura no cálice da sua ira. Será ainda atormentado com enxofre ardente na presença dos santos anjos e do Cordeiro. E a fumaça do tormento de tais pessoas sobe para todo sempre. Para todos os que adoram a besta e a sua imagem, e para quem recebe a marca do seu nome, não há descanso dia e noite. Aqui está a perseverança dos santos, que obedecem aos mandamentos de Deus e permanecem fiéis a Jesus. Aqui eu me calo e nós vamos começar o testemunho do pastor Luiz Fabiano, contando para vocês como foi que Deus chamou ele para servi-lo na sua obra e cuidar de pessoas. Pastor, primeiro, tem pessoas aqui que vão passar por aqui ou que estão aqui que nunca ouviram falar do Senhor. De vários lugares. Por exemplo, no Spotify, o senhor vai ser ouvido por mais ou menos uns 7 países diferentes. Pessoas que não o conhecem. Quem é o pastor Luiz Fabiano? Conta para as pessoas. Bom, o pastor Luiz Fabiano, ele é pastor aqui na região de Governador Valadares. Nós atendemos o leste mineiro, né? Numa geografia que começa na cidade de Fabriciano, Coronel Fabriciano, e se estende até Divisa Alegre, né? É um raio de quilometragem um pouco grande, né? Sou casado com a Bruna, nós já temos aí praticamente quase 17 anos de casados, então estamos casados 16 anos. O meu primogênito é o Lucas, que tem 13 anos, e a caçulinha é a Ana Luísa, que tem 9 anos. Sou pastor há exatamente 16 anos.
Esse é o meu 16º ano de ministério. Comecei trabalhando na cidade de Ipatinga, né, como capelão da escola de Ipatinga. Trabalhei apenas 30 dias e fui realocado para Guanhães, onde trabalhei 2 anos. Depois fui para Águas Formosas, onde também trabalhei mais 2 anos. Depois eu fui para Mantena, trabalhei 5 anos. Vim para a Central de Governador Valadares, onde tive o privilégio de pastorear a Mendes e muitas outras pessoas. E em 2018, no final de 2018, nós começamos a trabalhar no Ministério de Mordomia, aqui na Associação Mineira Leste. Desde então, nós estamos aí à frente desse trabalho. Não sou de família adventista, porque geralmente as pessoas imaginam que um pastor, possivelmente ele é de família adventista. Não é o meu caso. Não sou de família adventista. Inclusive, sou o único na família que é adventista. Mas a minha esposa já é de família adventista, né? Então, nós nos casamos no ano de 2006 e de lá para cá nós temos andado juntos e trabalhando nesse ministério. Mas assim, a minha vida, eu considero que ela tem 3 fases. Uma quando eu nasci, a outra quando eu conheci o Evangelho e a terceira quando eu fui chamado para esse ministério específico, que é o ministério pastoral. Então, desde então, eu analiso da seguinte forma. São 3 fases bem distintas. E cada uma delas tem um ponto de virada, né? E isso cada vez mais fortalece a fé da gente e a confiança e a certeza do chamado de Deus para essa obra. Verdade. Então vamos começar pela primeira fase? Então, já que são 3, o senhor separou em 3. Então vamos começar pela primeira. Conta pra gente. Exato. Fase número 1, minha infância, né? Como eu disse, eu sou de uma família de 7 filhos. Eu sou o filho mais novo. Só que existe uma lacuna muito grande de idade entre eu, o caçula, e o irmão mais velho. Que no caso é uma irmã mais velha. A minha irmã mais velha, ela tem idade para ser minha mãe. Então, quando a minha mãe engravidou, ela já tinha 40 anos. Né? Então, quando eu nasci, pelas perspectivas médicas, possivelmente eu não sobreviveria. Apesar de ter sido um parto normal, ter nascido com 9 meses, não nasci prematuro, mas eu nasci com a saúde muito debilitada. Então, os médicos chegaram a aconselhar os meus pais que, mesmo depois de nascido, eu corria risco de morrer. E como, de fato, 30 dias depois, minhas irmãs, minha mãe sempre conta essa história, 30 dias após o meu nascimento, eu estava prestes a morrer. E como fui criado num contexto católico, então minha mãe chamou algumas pessoas da igreja católica para poder orar, porque eu ia morrer. Né? E eles então me batizaram porque acharam que eu ia morrer. E naquela ocasião eu não morri. E de fato não morri. Só que nesse período de infância teve momentos em que eu também passei pelo vale da sombra da morte. Minha mãe me contava que quando eu tinha menos de 1 ano, a gente morava na zona rural, era uma fazenda, e eu com 1 ano de idade, eu acabei passando por debaixo de um cavalo e fiquei sentado no chão debaixo do cavalo. E as pessoas que viram aquela cena ficaram temerosas que o animal pisasse em mim, que era o natural. E o cavalo ficou, eles falavam, o cavalo ficou assim, com os olhos esbugalhados, e eu, uma criança, debaixo daquele animal. E naquela ocasião também, por incrível que pareça, o que todos previam, que aquele animal pudesse pisar em mim, me matar, isso não ocorreu. Não ocorreu. Um terceiro momento da minha infância, eu tive uma pneumonia muito grave. E como eu disse no início, eu tinha uma saúde muito debilitada, e também eu, mais uma vez, passei pelo vale da sombra da morte e não morri. Porque eu sempre friso isso. Porque Deus tinha um chamado na minha vida. Mesmo que naquela época eu não tinha conhecimento de nada disso. Então Deus, ele escolhe, ele chama, ele capacita.
Então, quando eu me tornei adolescente, como eu disse, minha família não era uma família cristã, a minha mãe tinha princípios católicos, o meu pai já não tinha princípio religioso nenhum. E quando eu cheguei na adolescência, aí a adolescência acaba se tornando aquela fase de transição, onde eu saio da primeira fase para a segunda fase. Então, nessa primeira fase, o que marca ela foram as diversas vezes que eu tive para morrer e não morri. E esses 3 momentos foram claros. Primeiro, quando eu nasci, depois, quando um animal quase me pisoteou, e terceiro, depois de uma pneumonia, né? Então, assim, todas as pessoas que naquela época achavam que eu iria morrer, nenhuma delas vive mais. E eu estou. Sério? Sério. Nossa, muito sério. Pastor, que bênção, né? O cuidado de Deus com o Senhor, Exato. Né? Desde pequeno. Fase, e eu acredito que era um cuidado. chamado. Exatamente. Porque e aí, era para eu ter morrido em uma dessas três situações. Quando o senhor estava com pneumonia, foi qual idade? Eu estava com 9 para 10 anos. 9 para 10 anos. Então, assim, pelo fato de eu ser um menino muito magro, uma saúde debilitada, minha mãe sempre tinha aquelas preocupações: cuidado com esse menino, quando eu ia brincar com os outros meninos, cuidado com esse menino, que esse menino é doente. Cuidado com esse menino, não deixa cair porque é doente. Então, assim, eu cresci dentro desse contexto aí, de saúde fragilizada, de muito cuidado. Mas Deus sempre me guardou, Deus sempre me protegeu nessa primeira fase, apesar de eu não ter o senso do perigo que eu corri durante essa fase da vida, essa primeira fase. A primeira fase eu considero ela como uma fase do cuidado de Deus para com aquele que Ele chama. Então Deus já chama desde o ventre materno. Deus chamou Sansão, Deus chamou João Batista, Deus chamou vários desde o ventre materno, o próprio Samuel, e assim vai sucessivamente. Né? Nossa, que incrível, que incrível. Primeira vez que eu vejo uma reflexão assim de alguém que tem convicção do chamado, que a pessoa faz uma retrospectiva na vida e consegue enxergar esse cuidado, né, de que Deus tinha um chamado desde a infância, né, mesmo não conhecendo Jesus, né? Porque quantos morrem ou de acidente, né, morrem por doenças, ou nascem de maneira prematura e morrem. Então, assim, a minha família na época considerava a minha vida um verdadeiro milagre, porque desde quando saiu do hospital eles não deram previsão de que eu sobrevivesse. Eu era muito magro, nasci muito abaixo do peso, até que a estatura era normal, mas muito abaixo do peso mesmo. Até porque quando minha mãe me ganhou, ela já estava numa idade muito avançada, né? Ela já vinha de 6 outros partos, né? Então, ela, quando me teve, ela também já tinha uma saúde fragilizada. Tanto é que a minha mãe faleceu muito jovem, morreu com 56 anos, ela tinha problema de coração, problema de hipertensão. Então, assim, eu considero um milagre da vida. Não tem dúvida disso. Sou fruto do cuidado de Deus. E como que o senhor percebeu essa transição assim para a segunda fase? Como foi? Que idade o senhor tinha na segunda fase e o que aconteceu? Então, o que liga a primeira para a segunda? Assim, desde os 10 anos, 11 anos, eu comecei a ter sonhos com os meus pais morrendo. E todas as vezes que eu sonhava, eu acordava desesperado. E eu tinha muito medo de perder meus pais, muito, mas muito medo mesmo. E aí eu comecei a ter questionamentos sobre a morte. Até porque, às vezes, as pessoas próximas que morriam, minha mãe me levava, né, nesses velórios, e eu começava a perguntar para minha mãe o que ia acontecer com as pessoas quando elas morriam. Né? Uhum. E por ela ser de formação católica, ela dizia que as pessoas ou iam para o céu ou para o inferno. Às vezes a gente ia em velório de outros protestantes, e às vezes a mensagem ela desentoava. Falando que a pessoa já ia direto do céu, outros falavam que aguardava amanhã da ressurreição. Então, essas muitas divergências me causavam muitas dúvidas, porque eu queria saber do assunto, mas eu não conseguia compreender.
Isso intensificou quando eu tinha 11 anos, eu perdi um tio meu, vítima de acidente automobilístico. E eu fui no velório dele no estado da Bahia, e aquilo ali mexeu muito comigo. E aí o que acontece? Quando tem justamente 16 anos completos, não deu um mês, 27 dias depois, minha mãe faleceu. Eu tinha 16 anos, ela faleceu. E aí bateu aquele desespero. Será que eu vou ver minha mãe? Quando que eu vou ver? Então, toda a questão girava em torno de saber a condição do estado dos mortos. Então, foi através disso que Deus me levou ao conhecimento da palavra. Então, naquela época, quando eu perdi minha mãe, foi muito desesperador. Por quê? Porque quem estava muito ruim naquela época era minha irmã mais velha. Ela estava com um problema muito sério de hipertensão, e a hipertensão dela era praticamente quase incontrolável. E naquele desespero, minha mãe tinha muito medo de perder minha irmã. E foi justamente ela que morreu. Foi numa manhã do dia 25 de julho de 1995. Então, quando pela manhã era o costume dela levantar, preparar o café para a gente ir para a escola, meu irmão levantou primeiro e viu que a casa estava toda fechada, né? Minha mãe tinha o costume de abrir as portas do fundo, né, frente para o quintal, limpava o quintal, fazia o café, e estava tudo fechado. Meu irmão foi no quarto chamá-la, não respondeu. Nesse dia, meu pai, ele foi dormir na casa de um vizinho que tinha viajado para a praia, pediu para ele dormir na casa, e meu irmão resolveu empurrar a porta. E aí a porta abriu. Quando ele se deparou, minha mãe estava morta, ele veio e me chamou, me acordou também. E aí nós encontramos esse quadro muito lamentável. Minha mãe estava morta na cama. E aí, no velório, convidaram, né, um líder religioso da Igreja Católica, e ele fez aquela celebração, e mais uma vez, ele falando sobre o assunto morte, eu não conseguia compreender. Então, minha vizinha, que era da Igreja Adventista, ela começou a estudar a Bíblia com a minha irmã, não comigo, com a minha irmã. E aí começa a fase 2. Nesse período aí, eu trabalhava, e ela dava estudo aos sábados para minha irmã. Então, todas as vezes que eu chegava do trabalho, no sábado, por volta de 1h30, 2h da tarde, estava ela as duas estudando a Bíblia. Só que eu nunca dei confiança, eu nunca me interessei. Meu único interesse era saber o que acontece com as pessoas quando elas morriam. Porque eu tinha vontade de ver minha mãe, de ver meu tio, de muitas outras pessoas que haviam morrido, conhecido, pessoas próximas. E aí, um dia, quando eu voltei do trabalho, eles estavam estudando sobre a morte. Aí eu parei e sentei na mesa e comecei a acompanhar o estudo. E a partir daí eu também comecei a estudar. E comecei a tirar as minhas dúvidas. E aí, naquela ocasião, quando a gente concluía o estudo, eles faziam uma festa, né, na igreja, convidavam as pessoas que haviam concluído o curso para poder receber o certificado. E eu fui receber o meu certificado. E ali eu me deparei com um quadro, assim, sem comentário. Quadro maravilhoso. A minha primeira impressão foi na igreja. E para mim parece que eu estava num ambiente de paz. Estava num lugar, assim, um clima fantástico, indescritível. Quando acabou o culto, eu não senti vontade de voltar para casa. Eu queria ficar lá. E a partir daí eu comecei a frequentar a igreja sem ser convidado. Ninguém me convidou. Eu mesmo passei aí, por livre, espontânea vontade. Procurei aquela senhora que havia dado estudo para minha irmã e para mim. Perguntei que dias são os cultos da igreja. E ela me deu uns dias e eu passei a frequentar. E ali eu fui estudando ainda mais a Bíblia. E ali eu tive um encontro com Jesus. E aí começa a fase 2. Porque antes do senhor falar da fase 2, eu tenho certeza absoluta que tem um monte de gente curioso, ou agora, ou em algum momento, quando o senhor falou da morte, que deve estar se perguntando do que ele está falando, né? Como o senhor hoje, depois de ter passado toda essa situação traumática, como hoje o senhor compreende a morte, né? Como um pastor, como alguém que ensina sobre o assunto. Vamos falar um pouquinho sobre isso antes de o senhor continuar sobre a fase 2?
Sem problemas. Então, tem que dar uma pausa aqui. Isso, a gente vai ter que ir dando umas pausas, porque o senhor vai vir com muito conteúdo e vai ter gente que vai ficar muito curiosa. Então vamos falar sobre a morte. O que é a morte, como funciona e se a gente vai ver as pessoas mais uma vez ou não. Como é que funciona isso, pastor? Então, Patrícia, naquela ocasião, lógico, eu estudei a Bíblia como uma pessoa leiga. Eu compreendi que as pessoas, quando morrem, segundo a Bíblia, elas vão para o pó da terra. A matéria, o corpo, vai para o pó da terra. E o fôlego de vida, que é o sopro de Deus, volta para Deus. O que é esse fôlego de vida? Esse fôlego de vida é um sopro de Deus. Eu sempre costumo exemplificar. Na nossa casa a gente tem energia e tem uma lâmpada. A lâmpada com a energia, quando você aperta o interruptor, dá luz. Energia sem a lâmpada não produz luz. Lâmpada sem energia também não vai produzir luz. Então, para haver luz, tem que ter a junção da lâmpada e a energia. Então, o corpo é a matéria. Nós fomos criados como um boneco de barro. Nada mais do que isso, um boneco de barro. Mas Deus soprou em nossas narinas um fôlego de vida, energia. Então, o fôlego de vida mais no pó da terra fez com que o homem se tornasse alma vivente. Então, quando as pessoas morrem, existe essa ruptura. Esse fôlego de vida só existe com o barro. A mistura do fôlego de vida com o barro gera vida. O barro sem fôlego de vida é barro. E o fôlego de vida sem o barro é apenas fôlego de vida. Então as pessoas, quando morrem, o fôlego de vida volta para Deus. Mas só que o fôlego de vida não é uma entidade separada do corpo, dotada de razão, de sentimento, de emoção, de inteligência. É apenas um sopro. Esse sopro volta para Deus. E o corpo, a matéria, vai para o pó da terra. E as pessoas aguardarão a volta de Jesus para a manhã da ressurreição. Paulo diz, na sua carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, verso 13, que nós não sejamos ignorantes com respeito aos que dormem. Então ele coloca a morte como estado de sono. E o próprio Jesus falou isso. Quando foi ressuscitar Lázaro, ele disse, olha, o teu servo Lázaro não morre, ele apenas está dormindo. Então, é um estado de inconsciência. Então, a pessoa que morre hoje, ele pode passar 1000 anos morto. Quando Jesus voltar para ele, é como se ele tivesse dormido na sexta-feira à noite e acordado no sábado de manhã. Ele não tem percepção de quanto tempo ele ficou no estado de sono, que é a morte. Então a morte é apenas uma pausa na vida humana, porque a Bíblia nos ensina a doutrina da ressurreição. E quando Jesus voltar, segundo Paulo, ele vai ressuscitar os que morreram em Cristo primeiro. E depois nós, que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele, por entre as nuvens dos céus. Na carta aos Coríntios, no capítulo 15, ele fala que nosso corpo mortal vai se revestir de imortalidade. E o nosso corpo corruptível vai se revestir de incorruptibilidade. E ele ainda diz, e tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, o teu aguilhão? Então a volta de Jesus não só chamará os mortos para a eternidade, com um novo corpo, como também, e os vivos, como também aniquilará para sempre a morte. Então vale a pena, é isso que eu ia falar. Então vale a pena a gente ser amigo de Jesus. Sim, porque Jesus falou, olha, quem crê em mim, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Jesus só é a ressurreição porque passou a existir a morte. E a morte veio como resultado do pecado. Romanos 6,23 diz, porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus em Jesus Cristo é a vida eterna. Então, ele é o autor da vida e ele tem poder e autoridade sobre a morte. Ele vai chamar os mortos em Cristo do sepulcro para a vida eterna. Então, nós temos essa esperança. Então, a morte não é o fim de todas as coisas, porque Jesus é a ressurreição. Então, isso me trouxe alívio ao coração. E, lógico, quando eu fui fazer teologia, isso ficou muito mais claro, o conteúdo ficou muito mais amplo em minha mente. Nossa, que incrível, pastor.
Eu fico pensando, né? Às vezes as pessoas, elas sofrem muito, né? Por causa da morte. Na maioria, né? As pessoas... É um momento traumático. O luto é um momento muito traumático. Por isso, Mas é interessante... Patrícia, Pode Patrícia, que eu falar. defino o seguinte: a transição da fase 1 para a fase 2 é que Deus usa um momento de dor para me trazer à luz. Exatamente. É o que eu ia falar. Por isso que Deus usou disso. Romanos fala disso, né? Romanos 8. Lá ele fala, né, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Então, todas as coisas. O que é todas as coisas? São todas as coisas mesmo. As piores tragédias da nossa vida, Deus pode transformar isso numa verdadeira bênção. Amém. É verdade. É verdade. E aí, para quem está aqui, que já passou essa dor tão grande, né? E que talvez é muito difícil a gente dizer assim, todos nós muito provavelmente vamos passar, né? Por uma dor como essa, Sim. em algum momento da vida. Se Jesus não voltar tão rápido, né? A gente pode passar. Então fica aqui essa mensagem, que as pessoas estejam cada vez mais pertinho de Jesus, queiram conhecê-lo cada vez mais, porque aqueles que esperam no Senhor vão ter grandes recompensas. Entre elas, eu acredito que a mais linda e a mais emocionante de todas é a gente reencontrar pessoas que a gente ama, né, pastor? Com certeza. E o Evangelho, né, a palavra de Deus, a pessoa de Jesus Cristo, não só nos traz esperança, mas a certeza, a garantia. A garantia, exatamente. Então fica aqui para você a garantia e a esperança de que Jesus está voltando e que nós vamos encontrar os nossos entes queridos em breve para abraçar e viver para sempre, eternamente com eles. Mas, pastor, vamos voltar então para a segunda fase? E aí, me conta. Conta para todos nós. Na minha fase de adolescência, né, que às vezes as pessoas dizem, a fase de adolescência é a fase de rebeldia. Não, a adolescência foi uma fase de dor pela perda da minha mãe, mas ao mesmo tempo foi uma bênção, porque mediante essa situação foi que eu conheci Jesus Cristo. E aí minha vida mudou completamente. Então agora eu já tinha um outro direcionamento. Não, eu já comecei a abandonar hábitos que eu tinha antes de conhecer o Evangelho, de conhecer a Cristo. E agora eu tinha novos hábitos. Mas então eu me tornei um cristão, passei a frequentar a igreja, né, nessa segunda fase, e a desenvolver ministérios na igreja. Eu trabalhava na igreja na área do diaconato. Era costume nosso, nos sábados à tarde, saímos para visitar hospitais, creches, asilos, e as pessoas enfermas. Aqueles irmãos que não tinham possibilidade de ir à igreja, eram acamados. Então, todo sábado a gente saía para poder estar visitando essas pessoas. Na sexta-feira à noite, geralmente eu dava estudos bíblicos com um amigo, né, que eu costumo dizer que ele foi o mentor da minha pessoa, né, meu irmão Eugênio, a qual tenho muita admiração e respeito por ele. Mora hoje em Carlos Chagas, né, continua morando por lá. Então, eu passei a desenvolver ministérios na igreja. E a partir de então, as pessoas começaram a olhar para mim e falar assim, olha, você tem perfil para ser pastor. Por que você não é pastor? Você não vai fazer teologia? Eu nem sabia o que era teologia. Eu nem sabia direito o que era ministério pastoral. Porque às vezes o pastor ia na minha igreja, fazia lá a Santa Ceia, pregava e ia embora, e só voltava daqui a um mês. Então, tipo assim, eu não tive contato com o pastor, afinidade com o pastor naquela época, para dizer assim, eu quero ser pastor. Até porque o meu sonho de infância não tem nada a ver com o ministério, né? Meu sonho de criança era ser caminhoneiro. E hoje eu agradeço a Deus porque não sou. Amém. Eu também. Viajando por esse Brasil afora, quantas vezes eu encontro caminhoneiros, né, parados na estrada, naquele sofrimento, né? E eu falo assim, meu Deus, você me livrou de uma situação muito difícil. Talvez eu não... Com certeza não teria assim, essa coragem, essa determinação para viver num caminhão, passando 20, às vezes até 30 dias longe de casa.
Então, assim, meu sonho de infância era ser caminhoneiro, porque eu morava na rua onde tinha vários caminhoneiros, né? Então, assim, era uma rua que tinha vários caminhões. Então, eu cresci ali naquela rua, a Rua Aracaju, lá em Carlos Chagas, vendo aqueles caminhões, e aí despertou em mim o sonho de ser caminhoneiro, mas Deus tinha outros sonhos para mim. E isso é muito Amém. importante. A gente Isso precisa muito saber importante. qual é o sonho de Deus para a vida da gente. Às vezes a gente quer Verdade. sonhar os nossos sonhos, corremos atrás dos nossos sonhos, mas só que Deus tem outros sonhos. E a Bíblia diz que os sonhos de Deus são maiores, né? Os planos de Deus são maiores para a gente do que a gente pode imaginar. E quando a gente começa não só a sonhar os sonhos de Deus, mas viver os sonhos de Deus, a gente é feliz com as coisas simples que nós fazemos. E às vezes a gente tem profissões renomadas, ganhando altos salários, tendo status e posição. Todavia, entretanto, não somos felizes, porque não fazemos aquilo que não é o sonho de Deus. Nós estamos fazendo o nosso sonho, realizando o nosso sonho, mas não o sonho de Deus para nós. E às vezes a gente até adoece psicologicamente com isso. Não somos felizes. Então, Patrícia, essa segunda fase, ela é uma fase de descoberta da minha pessoa para com a igreja, né, pregando. As minhas primeiras experiências como pregador foram uma igrejinha lá num povoado, né, um distrito que pertence a Nanuque, chama Vila Pereira. Então, a irmã Eliane, ela uma vez me convidou para ir pregar lá na igreja dela. E daí eu passei aí. Cada 15 dias eu ia a Vila Pereira. Eliane é a mãe da Louise, professora aqui na Escola Adventista de Governador Valadares. Então, assim, de 15 dias eu subia num caminhão de leite e ia para a Vila Pereira pregar na igreja no sábado pela manhã e só voltava no domingo à noite. E ali as pessoas começaram a achar que eu era o pastor da Vila Pereira. Às vezes achavam que eu era o pastor da igreja de Carlos Chagas. E eu era apenas um membro comum. E aí, quando eu conheci Bruna, que nós ainda não namorávamos, então a Bruna também virou e falou assim: por que você não faz teologia? Você tem perfil para ser pastor? Será que Deus não está te chamando para você ser um pastor? E aí eu falei assim: olha, nunca sonhei isso, nunca quis, não me interessei. E aí, por repetidas vezes, às vezes, final de ano, eu pregava na igreja, tinha pessoas de fora visitando e perguntavam se eu era o pastor da igreja. Eu dizia que eu não era pastor. E aí, de tantas pessoas falarem, e Bruna me apoiar, eu resolvi fazer o vestibular de teologia. E aí eu fui fazer esse vestibular de teologia. Mas antes de fazer o vestibular, eu orei a Deus: Senhor, se for para eu ser um pastor, se o Senhor de fato está me chamando para o ministério, o Senhor vai abrir as portas para mim. E aí eu estabeleci determinadas situações. Porque eu terminei o ensino médio em 1998. Eu estava fazendo vestibular em 2001. Eu estava completamente desatualizado. A última prova que eu havia feito foi a primeira prova do Enem. Tive um bom aproveitamento na primeira prova do Enem. Mas eu não estudava mais. Eu apenas trabalhava, não estudava. Eu falei: Senhor, se for para eu ser um pastor, o Senhor vai abrir as portas. Primeiro, o Senhor vai permitir que eu passe no vestibular, mesmo desatualizado. Segundo, o Senhor vai ter que prover todos os recursos necessários para que eu possa me formar. Sou de família pobre, não tenho condições, mas o Senhor é o Deus da prata e do ouro. Nada é impossível, Senhor. Então, o Senhor vai me abençoar se esse for o desígnio. E o terceiro ponto, muito importante, Patrícia, eu falei assim: eu quero que o Senhor escolha o lugar para onde eu vou estudar. Na época tinha duas opções: São Paulo e Bahia. Vamos dar uma pausa aqui. Por que tudo isso? Porque quando eu me tornei cristão, os meus maiores perseguidores foram os da minha própria casa. Então eu não tive apoio dos meus familiares para poder ser um cristão. Meu pai era neutro, mas minhas irmãs e meus irmãos eram contrários, eram perseguidores. Só para você ter uma ideia de como era a perseguição, às vezes eles colocavam banha de porco na comida só para eu não ter que comer dentro da minha própria casa. Às vezes elas faziam biscoito, bolo, escondia para eu não comer.
Então, eu, com 18 anos, eu saí de casa, fui trabalhar numa empresa, rodando aí pelo Brasil, pelo sul de Minas, trabalhando, porque já não tinha mais ambiente na minha casa. Depois que eu volto dessa jornada de perseguição, de ambiente hostil dentro da minha própria casa, é a época que eu conheço Bruna, que tem todo esse contexto das pessoas falando que eu tinha perfil para ser pastor, que eu deveria ser pastor. É aí que eu entro para fazer a prova de teologia e coloco essas 3 condições para Deus. Fiz a primeira prova para o NASP, São Paulo. Não tive uma boa nota, fiquei como excedente. 56º excedente. E eram apenas 70 vagas. Ou seja, tinha mais vagas em São Paulo que na Bahia. Na Bahia tinha apenas 45 vagas. São Paulo, 70. Fiquei em 56º excedente. Então fiquei lá no 126. E aí eu fui para Belo Horizonte fazer a segunda prova, que era para o IAN. Dei mais uma estudada, me atualizei um pouco mais, era um espaço muito curto de tempo. Fui fazer a prova. Fiz a prova. Nessa prova, pelo gabarito, eu vi que eu tinha condições de concorrer, à vaga. Só que na volta, no retorno para Carlos Chagas, eu estava voltando numa van. Sabe o que acontece na volta? Nós sofremos um acidente. Próxima cidade de João Molevade. E todas as pessoas que estavam naquele carro não eram cristãs. Eu estava sentado no fundo da van, nos últimos bancos. E eu fui o único naquele carro que não sofreu nenhuma lesão no capotamento do veículo. Eu fui um dos primeiros a sair e socorrer todos os que estavam ali dentro. Inclusive, minha roupa ficou toda suja de sangue, mas não era o meu sangue, era o sangue das pessoas que estavam no carro. Das pessoas. O senhor já estava com qual idade aí, nessa idade? 22 anos. 22 anos. E aí, nossa, pastor. Aquele dia eu percebi, Deus tem um propósito. Deus tem um propósito. Um acidente gravíssimo. Aquele carro, ele colidiu na lateral de um caminhão, veio a capotar no meio da pista. Naquele momento, no capotamento, a gente poderia sofrer um outro impacto de um outro veículo, mas Deus preservou que nenhum carro passou no momento ali do capotamento. Então, assim, eu voltei para casa assim, o Senhor tem um propósito. E aí, dias depois, veio o resultado. E o resultado foi assim estranho, porque as vagas eram 45, só que a lista dos aprovados, eles não colocaram 45, eles colocaram 40. E quando eu fui olhar o resultado dos classificados, o meu nome não aparecia, porque só tinha 40 nomes. E aí eu fiquei muito frustrado, decepcionado, mas Senhor, depois de tudo, o que aconteceu? E aí 2 dias depois, eu resolvi, o resultado saiu na quarta, passou a quinta, na sexta-feira eu resolvi ligar para o colégio, para saber se eu estava em que colocação como excedente. E aí, a secretária da faculdade falou assim, não, houve um erro aqui no edital nosso na internet, na realidade não são 40 vagas, são 45, você é o 43º, você foi aprovado. Então, segunda-feira você pode vir fazer a sua matrícula. Só que o único dinheiro que eu tinha era justamente fazer a matrícula. Só. Eu não tinha dinheiro para pagar passagem, nem sabia onde ficava a Faculdade Adventista da Bahia, que naquela época se chamava IAN. Eu nem sabia aonde era. Não tinha nem conhecimento. E aí as pessoas me ajudaram financeiramente. Deus proveu. Umas pessoas me deram recursos para eu me alimentar na estrada, outros me deram recursos para pagar a passagem. Bruna foi uma figura importantíssima nisso aí. Minha esposa, ela, na época a gente namorava, e ela foi uma grande incentivadora, alguém que nunca desistiu de mim e nunca desistiu do ministério. E aí lá vai eu para Bahia, sem saber nem para que lado ficava. Para que lado eu vou? Peguei um ônibus de Teoflotone para Feira de Santana, desci no ponto de apoio de Feira de Santana, peguei um táxi, fui parar no IAN. Estudei ali
6 meses, fui para comportagem. Nós estamos na fase 2, fui para comportagem. E a comportagem é venda de materiais, né? Publicações da igreja, e não fui bem como comportor. E eu não tive recursos para poder dar prosseguimento à faculdade. Só que é o seguinte, eu voltei frustrado para casa, depois daqueles 6 meses, mas não com dúvidas de Deus. Eu voltei frustrado porque eu estava dando uma pausa num sonho que Deus colocou no meu coração. Mas eu queria entender de Deus o porquê daquilo. E aí, quando eu cheguei em Carlos Chagas, Bruna, na época minha namorada, era um culto de quarta-feira, ela cantou a música na igreja. O nome da música é O Não de Deus. E o refrão daquela música diz que o não de Deus representa o melhor para nós. Mas eu entendi que o não de Deus não era para o ministério. O não de Deus é para aquele momento. Aquele momento. Porque tudo de Deus acontece no tempo de Deus, não acontece no nosso tempo. E eu fiquei com essa faculdade trancada por 2 anos. 2 anos. Nossa! E a fé fica onde, pastor? Do mesmo jeito. Eu sabia que qualquer hora eu ia voltar. Era só uma questão de tempo. E aí agora eu vou entrar na fase 3. Tá bom, Patrícia? Fase 3. Tá então bom, na fase 2. Tá ótimo. Fase 2 é a confirmação do ministério e eu entro na fase 3, que é a consolidação do chamado. Antes de o senhor entrar na fase 3, o senhor pode só explicar, porque pode ter alguém aqui que também não conhece, não sabe. O senhor mencionou um tipo de trabalho que é feito na faculdade, se chama colportagem. E o que é a colportagem? Isso, como é que funciona e o que é? A colportagem é um mecanismo estudantil onde os jovens estudantes, eles saem de férias, eles vão trabalhar com vendas de livros da área de saúde, da área de psicologia e da área religiosa. Então, nós vendemos esses livros para poder pagar a faculdade. Então, existe uma margem de lucro que nós temos, né, no que tange a venda dos livros. Né? E esse Ministério de Publicações, ele é um ministério desenvolvido pela própria igreja para ser um braço de apoio para o estudante. E eu não fui bem nas vendas, não fui bem. E entendi. Não deu certo. Então eu voltei para casa. E tem gente que vai bem? Tem gente que vai bem nisso? Tem gente que paga todos os estudos. Tem colegas, por exemplo, o pastor Saulo, na comportagem, ele pagou não só a faculdade dele, como a faculdade da esposa. Então, assim, é uma coisa assim, extraordinária, isso é de Deus, eu não tenho dúvida disso. Mas não foi a minha aptidão. Não deu certo com o senhor o caminho que Deus usou. Então, vamos para a terceira fase. Fase 3, a consolidação. Então, o que aconteceu, Patrícia? Naquela época, eu voltei para casa e comecei a trabalhar de obreiro bíblico, né, para poder quitar a dívida que eu tinha com o colégio, para depois eu voltar a estudar. E quando acabou esses 2 anos, estava ali faltando, era mais ou menos fevereiro, então eu tinha até julho de 2004 para eu voltar a estudar, senão eu iria perder meu curso. Se algum dia eu fosse fazer teologia, eu tinha que fazer tudo de novo. Tudo de novo. Então, tudo que eu já havia gasto, eu era dado como perdido. E aí, no mês de fevereiro, no mês de abril, eu fui fazer a Semana Santa em uma igreja em Teoflotone, chamada Vida Verônica. E naquela época, na Vida Verônica, tinha um casal de brasileiros, mas que tinha nacionalidade americana. Eles estavam na igreja participando daquela Semana do Calvário. E no final da Semana do Calvário, a igreja ela promoveu um junta-panelas, que é uma refeição comunitária. E eu conheci essa senhora, e ela conversou bastante comigo e tal. Acabou o almoço, eu voltei para minha cidade, Carlos Chagas. Uma semana depois, aquela senhora
pediu uma pessoa para entrar em contato comigo, porque ela queria conversar comigo, mas eu não sabia do que se tratava. E uma semana depois eu voltei, fui no apartamento daquela senhora. Ela é uma pessoa muito abastada financeiramente, eu também não sabia, eu não conhecia ela, só conversei muito pouco com ela no almoço. E uma semana depois eu fui no apartamento dela e ela começou a me contar uma história. Ela falou assim: olha, eu sou cristã, moro nos Estados Unidos, eu tenho 35 anos que eu moro lá, tenho cidadania americana, minha vida toda é lá. Ela falou assim: eu tenho esse apartamento aqui em Teófilo Otoni porque ela tinha uma doença de pele e tem um período do ano que ela vem para o Brasil, então por isso que tem esse apartamento lá. Ela vem porque nesse período lá ela passa muito mal, ela tem problema alérgico, né? E foi justamente o período que eu estava em Teófilo Otoni que ela veio. E ela falou assim: olha, eu moro lá e tal, e eu vi você pregando durante essa semana, e no último dia do programa, você almoçou com a gente depois do culto, e o Espírito Santo começou a me impressionar. Eu não te conheço, e você também não me conhece. E no domingo, um dia após a Semana Santa, eu estava caminhando, fazendo um Cooper, e o Espírito Santo me falou: você precisa ajudar esse rapaz. Ela ouviu uma voz disso, né? Ela olhou para um lado e para o outro, não tinha ninguém. Quando foi na segunda de manhã, ela estava fazendo esteira, né, no terraço, na cobertura lá do apartamento dela. A mesma voz repetiu: ó, você precisa ajudar ele tem que estudar. A voz disse assim para ela: você precisa ajudá-lo, ele tem que estudar. E ela então mandou me chamar. Ela falou assim: olha, Deus pediu para eu te ajudar na sua faculdade. E aqui dentro desse envelope tem um pouco de recurso para você voltar a estudar. E ela me deu o envelope fechado, não olhei quanto que tinha. Agradeci a Deus, agradeci a ela e desci do apartamento com o envelope fechado. E aí, sabe, aquela aflição, eu não sabia quanto tinha no envelope. E aí, quando eu abri o envelope, naquela ocasião tinha $1.200. O real, o valor do dólar em real era R$3,03. Dava R$3.600. Que era justamente o equivalente para estudar quase um ano. Nossa. Quase um ano. E eu voltei, fechei o primeiro ano. E aí, quando no final daquele ano, ela voltou de novo ao Brasil e ela me deu um outro envelope. Agora esse envelope já era $3.000. $3.000. E eu estudei mais um ano. E no último ano, se não me falha a memória, ela me deu mais $2.000. Foi o suficiente para eu estudar o 4º ano. Então, assim, eu vi, foi literalmente a mão de Deus, porque minha família não tinha condições, eu como comportor também não teria tanto êxito. Então Deus proveu o recurso que era necessário para que eu me formasse. Sabe que eu lembrei, pastor, o senhor contando isso? Eu lembrei daquela mulher que construiu o quarto para Elias. Ela dizia que quando ele passasse pela cidade, a família dela cuidaria dele, né? Deus sempre providencia, né? Quando ele tem um chamado, ele providencia os recursos, né? É impressionante isso. É impressionante. Como é que o senhor, na época, o senhor percebia isso nitidamente, mesmo com a sua juventude ali, o senhor percebia isso? Sim, com certeza, Patrícia. Não tem como não perceber. Como que uma pessoa se dispõe a ajudar a pagar seus estudos? Uma pessoa que não te conhece. Você nem conhece a pessoa. E ajudar sem querer nada em troca. Essa é a parte mais especial. Uhum. E ela falava com convicção: eu estou te ajudando porque Deus me pediu para fazer isso. E eu não posso deixar de te ajudar, porque eu não posso contrariar a vontade de Deus. Nossa, é muito forte, pastor.
Eu estou aqui maravilhada de ouvir esse testemunho, porque eu não me recordo dessa parte da gente ter conversado anteriormente, mas é muito forte. Então, nessa trajetória, nessa caminhada do senhor, assim, desde a infância até esse momento, o senhor percebe Deus conduzindo cada passo, né? E como é que foi sair do colégio e pegar uma igreja? Qual foi a sensação depois de tudo isso que o senhor passou? Então, Patrícia, aí nós vamos explicando um pouquinho mais para você entender a dinâmica das coisas. Então, durante esse período que essa senhora ela me ajudava, eu não deixei de comportar nem de trabalhar, né? Então, até porque o valor que ela me passava era um valor que dava para pagar meia bolsa, ou seja, a metade dos estudos. A outra metade eu pagava trabalhando. Então, nas férias, eu comportava e ia guardando os recursos para quando eu me formar, a gente poder comprar os móveis de casa, poder casar e etc. E também a gente fazia aquelas séries de conferências nos finais de ano, semana do Calvário, a gente viajava, fazia tudo isso. E aí veio o ponto do chamado. Agora, presta atenção. Você passou por várias fases, você não morreu, quando poderia ter morrido na infância. Quando você perde sua mãe, você poderia ter se revoltado para o mundo das drogas, para o álcool, né? Para a promiscuidade, para a criminalidade, porque você perdeu uma referência de família. Poderia ter acontecido tudo isso. Sim. Aí eu me disponho a atender o chamado de Deus para ir fazer teologia. Aí você não tem recursos, você não tem condições, sofre acidente. Agora vem essa provisão, esse recurso financeiro. É Deus conduzindo tudo. Então, para mim, o chamado para o ministério, para ser pastor, eu não tinha dúvida nenhuma que ia acontecer. Como, de fato, na ocasião, eu tive a possibilidade de trabalhar aqui na minha região, no leste de Minas, como ir para o Rio Grande do Sul. Então, eu tive dois chamados. E eu escolhi. Vim para cá. Quando eu falo eu escolhi, eu senti de Deus que era para ficar aqui. Então, pela orientação de Deus, eu escolhi ficar aqui. E aqui já estou há 16 anos, né? Não trabalhei em outro campo que não fosse aqui a Mineira Leste. Então, assim, eu tinha convicção do chamado, entendeu? Era só uma questão de tempo. E veio no tempo de Deus. Então, antes mesmo de formar, já no mês de setembro, então a gente já estava chamado para trabalhar a partir de janeiro de 2008. E aí eu vim para Valadares. Eu já sabia, porque o presidente na época havia me falado que eu ia começar no colégio de Ipatinga. Mas assim, você sai da faculdade, você estudou para ser pastor. Você não estudou para ser professor de Bíblia. Mas se Deus está me chamando para lá, é para lá que eu vou. Mas aí eu só trabalhei na sala de aula 15 dias. Os outros 15 dias foi pré-período de aula. Fiquei 15 dias fazendo planejamento, 15 dias dando aula. E aí surgiu o distrito, vagou o distrito de Goiânia. E para lá eu fui. Fui para Goiânia. E agora, tudo que eu aprendi na faculdade, eu tinha que colocar na prática. É verdade. Pôr em prática. E isso que o senhor falou é muito verdade, porque o senhor é bem pastoral mesmo. O senhor é bem tipo, vamos cuidar das ovelhinhas, de visitar, de estar junto, de comer junto. O senhor gosta disso, né? Quem conhece o senhor sabe disso, que o senhor gosta muito. Eu sempre falo para quem me conhece, para quem tem intimidade comigo, eu estou como departamental, estou numa função administrativa de uma área que é a área de mordomia cristã, que envolve essa questão de crescimento espiritual. Não estou na igreja, mas eu estudei para ser pastor de igreja. Entendeu? Eu estudei para isso. Amo fazer isso. Não tenho dificuldade de fazer isso. Gosto de fazer isso. A igreja me chamou para trabalhar numa outra área. Estou aqui servindo a igreja nessa nova área até o dia que a igreja fala assim, não, nós queremos você de volta no distrito, cuidando da igreja, cuidando das ovelhas. Lá vou eu novamente. Porque eu estudei para isso. Eu tenho certeza, porque é o seu prazer mesmo. Com certeza. Dentro desse chamado, pastor, o senhor teve tantas evidências, né, do carinho e do cuidado de Deus. E aí eu queria saber, assim, na prática,
aconteceu, pelo menos conta pra gente uns 2 episódios que o senhor, como pastor dessas ovelhinhas, o senhor percebeu que o seu chamado era real. Quando, assim, situações que o senhor viu que Deus falou para o senhor, tá vendo? Você tá no lugar certo, na hora certa, para cuidar das pessoas que eu quero que você cuide. O senhor passou por alguma situação? Conta pra gente pelo menos 2 experiências aí que vêm enriquecer a gente. 2 bem diferentes e distintas, né? A primeira delas foi um garoto. E eu vou falar, eu vou intensificar isso aqui, Patrícia. É o seguinte: quando eu falo de ser pastor, eu estou falando de lidar com o sobrenatural. Sim, não é ser um profissional da Bíblia, não é ser um teólogo. Então, no dia a dia, você lida com o sobrenatural, entendeu? O grande conflito, né, pastor? Faz parte da nossa vida. E era Dia dos Pais, e isso aconteceu lá em Goiânia. Um garoto, na época ele tinha 7 anos, ele caiu de um terraço de aproximadamente 3 metros. Ele caiu, bateu com a cabeça, estavam ali os primos não contaram para a avó, que eles estavam na casa da avó, com medo de apanharem. E quando o pai desse garoto foi na casa da mãe para buscá-lo, ele entrou no carro e não falou nada para o pai do que tinha acontecido, da queda que ele havia sofrido. E quando ele chegou em casa com o pai, que ele foi tomar banho, a criança começou a vomitar e a desmaiar. Então o pai estava no Brasil e a esposa estava mexendo com um green card nos Estados Unidos. Então ele correu rapidamente para o hospital com aquela criança de 7 anos. E ele então ligou para mim por volta de 15 para 7 da noite. Eu não consegui identificar a voz dele, porque ele gritava, ele chorava, ele urrava, pedindo socorro. Pastor, faz alguma coisa que meu filho está morrendo. Patrícia, você não estuda isso na faculdade. Você não estuda na faculdade. Não acredito. Como lidar com o desespero das pessoas. Não acredito. Você não aprende o que fazer quando alguém pede o seu socorro no que diz respeito ao sobrenatural. Uhum. Se a pessoa te pede para fazer visita, você vai. Se a pessoa pede para você levar ela em algum lugar de carro, você leva. Se pede um conselho, você dá. Mas alguém te pede para não deixar o filho morrer. Pastor, não deixa meu filho morrer. Eu tenho condições de fazer isso, Patrícia? Eu não tenho. Não. Eu falei, humanamente falando, não. Eu falei assim, Jorge, o pai da criança, Jorge, eu vou convocar a igreja, nós vamos orar agora por ele, pelo seu filho. Eu desci para a igreja mais cedo, às 7h15, e nós não fizemos culto tradicional. Nós fizemos uma corrente de oração, ficamos ali 30 minutos em oração. E aí eu dispensei os irmãos e fui para o hospital. A uns 500 metros do hospital, você conseguia escutar os gritos de desespero do pai. Aí quando eu cheguei no hospital, ele me grudava pela camisa e me pedia socorro. Deixa meu filho morrer, pastor, não deixa, meu filho não pode morrer. Eu perguntava o que aconteceu, o que aconteceu. Ele não falava, ele só gritava, não deixa meu filho morrer. E aí eu entrei para uma sala onde estava a criança, mas eu não podia entrar aonde estava a criança, só entrei na porta da sala. E aí as enfermeiras falaram que ele havia sofrido traumatismo craniano e que ele precisava de uma UTI urgente em Belo Horizonte. O problema é que a UTI móvel é que não chegava para poder levá-lo de imediato para o hospital. Sim. E aí os médicos não deixaram eu entrar para ver a criança, fiquei ali da porta com as 2 enfermeiras e naquele exato momento chega a UTI móvel. Então o que os médicos fazem? Eles saem da sala para poder preparar a UTI móvel para levar a criança. Nesse intervalo que eles saem, eu peço às enfermeiras, deixem eu entrar só para orar com a criança. Só para orar com a criança. E as enfermeiras dizem, é rápido, os médicos não podem te ver aqui dentro. Aí eu entrei e as partes periféricas do menino estavam todas roxas, as unhas, os lábios, as pontas dos dedos. Ele estava assim, quase morto. E eu peguei na mão daquela criança e orei assim, Senhor, eu lembro dessa oração, Senhor, deixa
eu ver o João Vitor no próximo sábado na igreja. Não permita que essa criança morra. E sai de dentro do quarto. O pai entrou na ambulância e foi com a criança para Belo Horizonte. E eu prometi para ele, amanhã cedo eu chego em Belo Horizonte para ficar com você. 5h30 da manhã, o meu celular toca. Eu ia pegar o ônibus para Belo Horizonte às 6 da manhã. 5h30 o celular toca. O pai me liga. E aí ele fala assim, pastor, o senhor está onde? Eu falei assim, estou em Guanhães. Eu perguntei, Jorge, o que aconteceu? Não, pastor, não aconteceu nada, o senhor não precisa vir mais. Eu falei assim, por quê? Não, pastor, meu menino não tem nada. Ele está voltando comigo. Na verdade, eles tiraram um raio-x da criança, fizeram uma tomografia em Guanhães, tinha dado traumatismo craniano. Quando chegaram em Belo Horizonte, fizeram novamente, não tinha nada. E os próprios médicos não sabiam explicar o que tinha acontecido. Fizeram um novo exame e não constatou lesão nenhuma na cabeça do menino. Quando eles chegaram no Hospital João 23, que o pai foi abrir a porta da ambulância, encontrou o João Vitor sentado do lado do enfermeiro e dos médicos conversando. Amém, que é isso? Pastor. Não, que é isso? Milagre! Milagre não se explica. É isso. Sábado estava o João Vitor na igreja sentado do meu lado. Jesus eterno. Pastor, que história linda. Deus seja louvado. Fica aqui para a gente refletir um pouquinho. Primeiro, né, que hoje a igreja, eu falo a igreja, comunidade cristã, que qualquer um frequenta, ela banalizou um pouco essa autoridade pastoral, que é a unção de Deus sobre os seus escolhidos. E eu não falo isso para o senhor se gabar, eu falo isso porque é bíblico, né? Um chamado é de Deus, não tem como a gente contestar. São instrumentos de Deus. Exatamente. E o senhor mencionou algo muito profundo que às vezes eu penso que os pastores, eles esqueceram qual é exatamente o objetivo de ser um pastor. É entrar para o grande conflito, adentrar as portas do inferno para buscar os filhos de Deus de lá. Seja através de uma doença e lutar contra o inimigo. Seja por uma doença, seja por um casamento desfeito, seja por um problema de um vício. O que quer que seja o pastor, o papel do pastor é realmente fazer o que Jesus fazia. Salvar as pessoas dessas coisas. Então, a segunda coisa que eu queria dizer é, além da gente ter a certeza que um pastor tem essa autoridade diante de Deus, né, e ao mesmo tempo a responsabilidade diante de Deus, quanto é importante a oração, né, pastor? Sim. Como é importante. Eu achei assim tão emocionante você falar, deixa eu entrar, e a sua oração ela foi sucinta com Deus. Aquele pedido que Deus fala que muitas vezes a gente não consegue fazer, a gente fica enrolando, quando a gente deveria falar o que a gente de fato deseja, né? Então, é tremendo ouvir que Deus faz milagres ainda. As pessoas não acreditam mais no Deus da Bíblia, que ouve o clamor de um homem que é ungido por Deus e responde essas orações. Aí, pastor, João Vitor estava com o senhor na igreja, é isso? Estava comigo na igreja. Hoje ele mora nos Estados Unidos, é um rapaz aí dos seus... Ele já está com seus 23, 22 anos, mais ou menos. Amém, está lá pastor. Com a mãe. Amém. Nossa, Deus seja louvado por essa história e que se o João Vitor passar por essa live, João Vitor, depois você vem contar a sua versão aqui para nós. Pastor, e a outra experiência? A outra experiência, que essa foi... Essa aqui é sobrenatural no que diz respeito a milagre. A outra é mudança de vida, né? Para, assim, evitar apresentar nomes, porque é um contexto de social, assim,
E outra coisa, a pessoa também não me deu autorização para mencionar o nome. Tá eu vou bom. contar o fato. Okay. Nós estávamos fazendo evangelismo em uma determinada cidade, entendeu? E no final desse evangelismo nós tivemos um batismo de 7 pessoas, depois tivemos um segundo batismo de 5 pessoas, depois outro batismo de 8 pessoas. Ao todo foram 20 pessoas batizadas. Nesse último batismo, eu fui, assim como nos outros, visitar as pessoas que iam batizar, preencher a ficha de batismo, conversar, explicar, averiguar se a pessoa tem conhecimento da Bíblia, se ela está segura da decisão que está tomando. E aí, beleza. Segui todos esses procedimentos. No domingo à noite fizemos um programa na igreja, uma festa batismal linda. E no final, uma pessoa me chamou lá fora. A gente já estava ali na porta da igreja, depois teve um coffee break depois do culto, né? E aí nós ficamos ali conversando na porta da igreja, uma pessoa chegou assim: você conhece essa pessoa que você batizou? Era uma menina de seus 20 anos. Eu era casado, que era uma criança. Você conhece essa pessoa? Eu falei: conheço. Estive na casa dela, preenchi a filha de batismo, conheci o esposo, batizei o esposo também. As crianças eram pequenas, uma menininha de 4 anos, um menino de 2. O senhor sabe o que ela faz? Eu falei: sim. Na ficha de batismo, ela disse que ela é dona de casa. E o esposo é pedreiro. Não, pastor. Ela é a maior traficante que tem aqui nesse bairro. Eu falei assim: como? Ela é traficante, pastor. E o senhor acredita que ela vai deixar o tráfico para ficar na igreja? Pastor, ela vive do tráfico. Eu olhei nos olhos do irmão e disse assim: irmão, vou te explicar uma coisa. O senhor pode duvidar, mas a obra que Deus faz no coração das pessoas, nós não podemos duvidar. Porque o que Deus faz é perfeito. Deus transforma as pessoas. Por mais que a sociedade não acredite, mas Deus muda as pessoas. Eu falei para ele: o senhor vai testemunhar isso, das mudanças que Deus vai fazer na vida dessa menina. Ele foi embora para casa, sabe, com aquela pulga na orelha assim: por que ele falou aquilo comigo? Eu falei: Senhor, mostra para ele que a sua obra é perfeita. Aquela moça levou a mãe ao batismo, levou os irmãos ao batismo, se tornou obreira bíblica. E através do testemunho dela, levou muitas pessoas à igreja, ao evangelho. Ou seja, Deus fez com ela o que fez com Paulo. Paulo era um perseguidor da igreja, se tornou o maior missionário do Novo Testamento. E Deus transformou uma traficante em uma obreira bíblica. Amém. Essa é a obra, esse é o ministério que a gente faz. Resgatar as pessoas do mundo de perdição para a salvação, das trevas para ser luz. Essa é a essência do ministério. E que preço é esse, pastor? É alto, não tem né? Preço. Não tem dinheiro que pague isso. Eu falo o preço, que eu falo de uma vida de dedicação, né? Não o valor, eu falo Sim. Assim, o preço que se paga para estar à frente, né, dessa luta, dessa guerra, é muito alto, né? Sim, sim. Não tenha dúvida disso. Mas são vitórias, assim, impagáveis, né, pastor? Sim, são várias histórias. Eu destaco essas duas, porque assim, me veio assim na cabeça. E na ocasião foram em lugares diferentes. E assim, isso me fez enxergar ainda mais o chamado e o foco do ministério. Entendeu? O foco do ministério. Nós nunca podemos desacreditar. Então, às vezes a gente olha para a pessoa como se ela fosse um traficante, mas Deus vê ele como cristão, como missionário, como evangelista, como líder da igreja. Amém. Porque a gente não enxerga, Deus enxerga. E nós, nossa, como isso tem que ficar como uma mensagem aqui. Claro. Porque a gente tem como... Ananias não queria batizar Saulo. Ananias não queria batizar Saulo, porque achava que Saulo não havia se convertido, estava apenas se passando por um convertido para poder levar os cristãos presos para Jerusalém.
E Deus mostrou para ele que ele estava equivocado. Paulo foi um tição tirado do fogo, uma obra específica, para ser feita entre os judeus e os gentios. Verdade. A gente não deve duvidar, a gente não deve questionar os propósitos de Deus. Verdade. E é tão importante a gente pensar isso, porque nós temos o hábito, e por hábito, julgar tudo pelo que a gente vê, né, pastor? A gente não vê o potencial. Exatamente. Exatamente. Fica aí a mensagem pra gente, né? Às vezes, a crítica, ela tá tão fácil pra gente. A gente olha para a situação e a gente fala, não tem jeito. Essa situação não tem jeito, essa pessoa não tem jeito, isso aqui não vai mudar, né? É uma questão de caráter, é uma questão disso, e a gente precisa crer que se a pessoa se permitir, Jesus faz a obra, ele faz a diferença na vida daquela pessoa, né? E como pastor, o Senhor está aí para ser usado por Deus, para também segurar na mão dessas ovelhinhas e carregá-las, né? Para o reino dos céus. Ai, que bênção, pastor. Muito legal. Bom, diante de tudo que o senhor falou, eu queria que o senhor deixasse aqui uma mensagem para as pessoas que estão ouvindo, de tudo isso que o senhor passou, uma mensagem espiritual para a vida delas. Assim, o que isso tem a ver com a vida delas? Né? O chamado foi para o senhor, mas como é que elas podem trazer isso para a vida delas? Como é que elas podem se ver, de repente, dentro de situações onde elas percebam as oportunidades, as coisas que Deus tem preparado para a vida delas? O que o senhor gostaria de dizer para as pessoas que estão ouvindo o senhor? Eu vou contar apenas uma história e vou concluir com uma frase. Uma vez na minha cidade, eu era recém-converso, tinha 16 anos, sentado ali no fundo, né, eu era uma pessoa muito tímida. Eu sentei ali no fundo da igreja, no último banco, e 3 pessoas estavam comentando, dizendo assim, isso aí é recém-converso, isso não vai dar em nada. Não vai dar em nada. E onde eu estou hoje? Então, se coloque nas mãos de Deus, que Deus vai te levar para onde Ele quer. Não importa o que as pessoas digam, não importa o que as pessoas pensam. Deus tem um chamado, aceite e deixe Deus conduzir a sua vida, que Ele vai te levar para lugares altos. Amém. Amém. Que coisa linda, é verdade. Amém. Eu já passei muitas vezes por esse pré-julgamento também. Bom, pastor, para terminar, eu queria que o senhor falasse sobre a leitura que eu falei no início. Tá bom, Patrícia. Aqui nesse texto nós temos 3 anjos. O primeiro, ele fala sobre: vi outro anjo voando pelo meio do céu, que tinha o evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra, a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo: temei a Deus e dá-lhe glória, porque é chegada a hora do juízo. Então a primeira mensagem angélica é a mensagem do juízo. E ele convoca as pessoas para adorarem o verdadeiro Deus. Deus deve ser adorado. Essa é a ênfase da primeira mensagem angélica. A segunda mensagem angélica fala da queda de Babilônia. Babilônia, no Antigo Testamento, era um império mundial que era propagador do paganismo, né? E do ocultismo. Então, Babilônia, no Antigo Testamento, é símbolo de oposição a Deus. Então, quando fala da queda de Babilônia, fala da Babilônia espiritual, que é um poder religioso que se levanta contra Deus nos últimos tempos. E a terceira mensagem, o terceiro anjo, que diz, segue-se o terceiro, dizendo que quem adora a besta ou a sua imagem, também beberá do vinho da cólera de Deus. Então, Babilônia, ela dará autoridade sobre a besta. E a besta é o símbolo do poder religioso que se opõe a Deus. E as pessoas que seguem esse movimento religioso, que se opõem a Deus, vai receber os flagelos por se colocar contra Deus. Então, tudo isso está no contexto do grande conflito que acontece agora, nos momentos que nós estamos vivendo no tempo do fim. Então, quando o primeiro anjo chama a adorar a Deus, ele também faz referência à adoração verdadeira, em
Enquanto o mundo prega que o dia de adoração é o primeiro dia da semana, a Bíblia diz que é o sétimo. O sétimo dia da semana é o dia de adoração a Deus. E Babilônia ensina o contrário. Babilônia ensina que o dia de adoração certo é o primeiro dia da semana. E com isso tem desviado muitas pessoas da verdade. E é por isso que o segundo anjo diz que Babilônia vai cair. A mentira, ela não vai imperar. A mentira, ela vai ser destruída pela verdade. E as pessoas que se agruparam com a mentira e se levantaram em oposição à verdade, elas vão receber o castigo, os flagelos, por terem se levantado contra Deus, por terem rejeitado a graça e a salvação. E o juízo vem para todos. Tentei simplificar aqui de uma maneira mais sucinta por conta do horário, né? Estamos no horário mais avançado. E fala que a esperança, qual que é a esperança dos santos? É Jesus Cristo. Aqui está a esperança dos santos, que guardam os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus Cristo. Então Cristo... é importante guardar os mandamentos. Exatamente. Inclusive o quarto mandamento, que requer adoração a Deus no sábado, no dia do Senhor. O senhor acredita que Jesus está voltando, pastor? Não tenho dúvida disso. E o que o senhor diria para a gente, como nós aqui, como suas ovelhas, o que o senhor diria para nós sobre isso? A mensagem de Paulo a Timóteo, dizendo que nos últimos dias teremos tempos difíceis, o qual nunca houve na terra. Esses tempos nós estamos vivendo. Nós estamos falando de ingratidão, de rebeldia, de oposição, amantes dos prazeres, inimigos de Deus. Então, todo esse quadro de caos moral e social, nós estamos vivendo. A raça humana, cada vez que passa, está ficando mais degradante. Então, assim, eu não sei até que ponto o ser humano vai chegar. Mas o Apocalipse diz que continua o justo vivendo na justiça. Porque o imundo, ele vai continuar na sua imundície. Exatamente. E quanto mais o mundo entra no caos, mais é a certeza da volta de Jesus. Mais é a certeza, exatamente. E a gente está caminhando para um caos assim, sem precedentes. Sem precedentes. É algo enlouquecedor. É enlouquecedor. Mas como Deus diz também, né, nossos tempos seriam abreviados, porque seria muito insuportável. E tem sido, né? Todos os dias acho que a nossa esperança é olhar para cima e ter a certeza que Jesus está voltando e a gente não pode tirar isso do nosso foco, né? É a nossa esperança. Pastor, foi assim uma bênção mesmo ouvir o Senhor, ouvir suas histórias, ouvir os testemunhos. Eu ficaria a noite inteira aqui ouvindo uma atrás da outra. Não teria problema nenhum, mas infelizmente o Instagram também nos dá esse tempo. Mas eu quero agradecer muito porque o Senhor está aqui. Eu quero fazer uma oração para pedir a Deus para continuar cuidando do Senhor. O Senhor é muito especial na minha vida, em vários momentos, não só na vida dessas pessoas, né, que o Senhor viveu coisas tão extraordinárias, mas na minha vida, muitos momentos Deus trouxe o Senhor até mim, assim, em momentos muito difíceis, determinantes, para me abençoar. Então eu também quero agradecer a Deus, assim, porque o Senhor resolveu ser pastor e não caminhoneiro, tá? Eu quero agradecer a Deus por isso. E, gente, sigam o pastor Luiz Fabiano, e se vocês precisarem, chamem ele no direct. Sempre ele está disposto a uma oração, sempre ele está disposto a um conselho espiritual. Ele realmente tem feito do trabalho dele o chamado que Deus fez para ele. Então, esse testemunho lindo vai ficar gravado aqui, para que todos possam passar por aqui e ouvir. E eu quero convidar o senhor para a gente orar, e depois eu vou abrir a caixinha de perguntas. Se tiver alguém que fez alguma pergunta para o senhor, a gente vai ler, tá bom? Tá bom. Bondoso Deus, obrigada, Senhor, por esse testemunho tão incrível do teu poder e da tua autoridade sobre a vida do teu filho, Pai. Obrigada pela existência do pastor Luiz Fabiano. Obrigada, Pai,
porque ele se dispôs a fazer a tua vontade. E por causa disso, muitos são abençoados. Obrigada, Pai. Obrigada porque o Senhor, como ele disse, vê potencial em cada pessoa, apesar da gente se olhar muitas vezes, não só a gente, mas olharmos para os outros e não vermos absolutamente nada. O Senhor sabe como usar cada um dentro da sua particularidade para abençoar outras vidas. E nós te louvamos também, Pai, por este plano maravilhoso de salvação que o Senhor deu e tem para cada um de nós. Pai, obrigada porque o pastor Luiz Fabiano entende esta obra. Entende que esta obra é uma guerra, é uma luta. E eu te peço uma bênção especial para a vida do pastor Luiz Fabiano, que o Senhor continue cuidando dele e da sua família. Que o Senhor continue circundando a sua casa com o seu poder, com a sua autoridade, com os anjos do Senhor. Porque ele entende esta obra e ele sabe, Pai, o quanto é difícil. E muitas vezes eu já vi o pastor Luiz Fabiano com uma visão muito espiritual e muito clara sobre o cenário diante dele, e o joelho no chão, em jejum, e ele perante ti lutando, Pai, para que a sua vontade prevalecesse. Continue sendo o Deus Todo-Poderoso da vida do pastor Luiz Fabiano e da nossa também. Se alguém por esta live ou em algum momento que passar por aqui estiver passando qualquer situação, que a pessoa tenha dúvida de quem tu és, que ela possa, Pai, ouvir tudo isso, ela possa aquecer o seu coração com a fé que vem de ti e ter a certeza que há um Deus que cuida de cada um de nós. Perdoa os nossos pecados e continue conosco, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Ai, pastor, foi uma delícia, viu? Hoje foi muito bom ouvir o Senhor. Gente, eu abri os comentários, quem quiser falar qualquer coisa para o pastor, esta é a hora e nós vamos ter 2 minutos. Aproveita para falar. Eu vi vários coraçõezinhos, vi gente chorando, que estava subindo aqui uns chorinhos, e várias situações aqui. Então, se você tiver alguma coisa para falar, aproveita para falar, porque a hora é agora. Tem um monte de gente que passou por aqui, pastor. Estava tudo fechado, mas muita gente, ó. Muita gente mesmo. Amém. Amém. E muita gente ainda vai passar, né, pastor? Muita gente vai passar por aqui. Tá ali a Inês Saliba. A Inês está aqui toda semana. A Inês está aqui toda semana ouvindo todos os testemunhos. A Vanessinha falou que bênção de testemunho. Ó, a Inês está falando aqui, pastor. Ó. Maravilhoso testemunho. A Claudinha, que testemunho. Gente, e tem muito mais. Quem convive com o pastor Luiz Fabiano vê... Nossa, é muito maravilhoso. As meninas estão falando amém, foi lindo e foi mesmo, gente. A Lu tá falando, tá vendo aí, pastor? Tô vendo aqui. Deus seja louvado por esse testemunho Olavo, lindo. David. Você viu? Aí, David. O David tinha dúvida se o senhor ia lembrar dele, pastor. Ai, que isso? David trabalhou lá no estoque da associação. Hein? Aí, tá vendo? Aí, David. David vai sair daqui realizado dessa live. A Inês está falando aqui, ó, pastor, muito obrigado, pastor. Deus continue te usando na sua obra. Inês é uma bênção de Deus. É uma bênção. E aqui, a Adriana Gomes está dizendo, Deus abençoe grandemente, pastor. A Inês está mandando um abraço. Grande abraço para você, Inês. Some não, Inês. Continue aí em Patinho, que a gente vai te visitar depois. A Lu está falando, Deus te abençoe, pastor. Alguém está falando aqui, este é um momento pequeno para o que quero lhe perguntar. Sei que o Senhor é uma bênção. O Paulinho quer perguntar para o senhor, ele é lá do Trevo, não sei se o senhor lembra, o marido da Rosana, pastor? Ah, sim, Rosana, lógico que eu lembro, esposo dela. Então, o Paulinho, ele está falando, o momento é pequeno e ele quer lhe fazer uma pergunta. Então, Paulinho, já fica aqui para você entrar no direct dele, depois você me pede o celular dele que eu te dou. A Lu tá mandando corações. E é isso, gente. Eu espero que todo mundo tenha aproveitado esse momento espiritual grandemente. Aí, ó, o David está falando com essa senhora de Guanhães. E, gente, eu vou deixar aqui... De Guanhães. Eu vou deixar aqui para vocês um recadinho importante.
Nas próximas 2 sextas-feiras nós não estaremos aqui. Então aproveite para você compartilhar essa live e as outras lives com as pessoas que você ama, que você sabe que gostaria de ouvir falar de Jesus. O meu amigo tá? Danilo Ferrares, lá de Mantena. Aí, pastor. Gente boníssima. Esposa da Marcela, o pai da Júlia e do Davi. Que bom. Esse é o menino bom, gente. de ouro. É, pastor? Danilo é um menino de ouro. Que legal. Que legal, fico muito feliz. Então é isso, pessoal. Que Deus abençoe vocês. Pastor, que Deus continue te abençoando. E a gente se vê. Paz. Até Eu oro por a próxima vez. Por mim, e nós oramos por todos. Amém. É isso mesmo. É isso mesmo. Nas nossas madrugadas estamos juntos em oração. Que Deus abençoe a todos. Uma boa Páscoa para todos, que nós não vamos estar juntos. E em breve a gente deixa um recadinho aqui avisando vocês da próxima live. Um abraço. Tchau, pastor. Até mais.